Lucas 10:17. O Senhor Jesus enviara os 70 discípulos para fazerem a obra, para pregar o Evangelho, né? E esses homens partiram e começaram ali a fazer a obra de Deus. E Deus começou a se manifestar através da vida deles. E aí, o Senhor Deus mostra que sobre eles tinha uma autoridade. Lembrando que nós estamos falando de pessoas que verdadeiramente estavam andando com Jesus, que andaram com Jesus e que aprenderam a renunciar às suas vidas para fazer a vontade de Deus. Foram repreendidos por Jesus quando tentaram resolver situações segundo a sua medida. Nós vemos o caso de Pedro, por exemplo, quando vieram buscar Jesus para levá-lo preso, né? E o Pedro, o que ele fez? Pegou, tomou da espada e cortou a orelha do soldado. Isso foi a forma, a medida que ele achou que ele poderia resolver aquela situação. Jesus o repreendeu. Então eram pessoas que estavam sendo trabalhadas, mas eram pessoas escolhidas que estavam ali aceitando a medida de Deus sobre a vida deles. Aí no capítulo 10, versículo 17, diz assim, ó: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Irmãos, quem obedece a Deus, você pode ter certeza que essa pessoa vai ser feliz. Eles voltaram com alegria. Irmãos, quando eu fui chamado para fazer a obra de Deus, a última coisa que eu queria ser era pastor. Eu queria ser empresário. Eu queria ter dinheiro, eu queria comprar terrenos para construir igrejas. Eu queria ser uma pessoa coluna da casa de Deus verdadeiramente. Meu coração era muito aberto para isso. É muito aberto para isso. E eu acredito que Deus ele vai proporcionar esse desejo no meu coração, administrando aquilo que é dele. Eu entrava na Casas Bahia com meu sogro, eu lembro, e eu falava assim, somente quando eu subia assim no andar acima, e eu via eu falava assim, seu Adão aqui dava uma igreja. Imagina isso aqui cheio de gente adorando a Deus. Era membro da igreja ainda. Aí eu ia para outro lugar com ele, eu entrava e falei, seu Adão aqui daria uma igreja. Ele falou, se dependesse de você, teria uma igreja em cada lugar. Eu falei, teria mesmo. Teria mesmo, porque o povo está carente da palavra de Deus, de ouvir uma mensagem e de ser abençoado. O mundo está se perdendo, seu Adão. Esse seu Adão, que era uma pessoa idólatra há 51 anos, Deus nos deu a graça de levá-lo a Jesus no final da vida dele, que é o pai da pastora Fabiana. E eu queria muito ser empresário para fazer isso, para proporcionar isso. E um dia o Senhor Deus pega, me levanta e faz eu abrir mão de todos os meus sonhos, de tudo aquilo que eu queria para a minha vida, como ser humano, como pessoa, de todas as minhas ambições sadias que eu tinha. E Deus falou, abandona tudo, larga tudo e vem viver para mim. Vem viver para mim. Irmão, nós chorávamos tanto, porque ninguém chegou para a gente e falou assim, Paulo, você vai vir para a igreja, você vai ter uma ajuda de custo assim, 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 assim. Não foi nada assim como um trabalho normal, que você chega e a pessoa fala, você vai ganhar tanto e você vai trabalhar. Não é assim. Você vai vir e vai fazer a obra de Deus, já abandona tudo, vai lá, pede a conta do emprego, sem você saber o que te esperava no dia seguinte. Sem você saber o que te esperava no dia seguinte. Aí nós passamos a noite inteira chorando, eu e minha esposa. Nós achávamos que nós íamos ser sustentados pela igreja, com feijão, arroz. E eu acho que se fosse assim, a gente seria muito mais sustentado, muito mais abençoado do que somos hoje. Pode ter certeza disso. E aí quando chegamos lá, que eles me deram uma ajuda de custo de 2 salários mínimos, eu voltei para casa feliz da vida. Falei, filhinha, a gente não paga aluguel, a gente abastece a casa, paga as contas, a gente vai viver assim por resto da vida. Não vai faltar nada para nós. E aí vamos aceitar o plano de Deus, vamos continuar no plano de Deus. Porque fazer a obra de Deus é uma coisa que não tem preço. Você entra na vida das pessoas de uma forma
de uma maneira, você vê Deus transformando vidas. É algo maravilhoso. Mas eu não queria de forma nenhuma ser pregador. Não sei nem por que eu estou falando isso aqui para você. De maneira nenhuma eu queria ser pregador. Até porque pregador tudo é ladrão. Eu não queria estar debaixo desse jugo que as pessoas olham para a igreja. Não queria. E aí tudo bem, aceitei o chamado, fui. Irmãos, verdadeiramente a Bíblia diz assim, ó. Bem sei eu os pensamentos que tenho para vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês, a cada um de vocês, aquilo que vocês esperam. O fim que você espera. Gente, Deus, Ele dá mais do que você espera. Quando você aceita o plano de Deus, você pode ter certeza que você pode ir com lágrimas. Você pode ir com lágrimas, mas se a sua intenção é verdadeira, se a sua vida é verdadeira no altar de Deus, e quem precisa saber disso é Deus, você pode ter certeza que o que você for fazer para Deus, você só vai voltar com alegria. Eles voltaram com alegria. E a alegria deles é porque eles viram o poder de Deus se manifestando. A alegria deles é porque eles viram Deus operando através da vida deles. E isso é maravilhoso. Não tem diploma nesse mundo que traz a manifestação do poder de Deus. Não tem autoridade nesse mundo que traz a manifestação do poder de Deus. Não tem dinheiro nesse mundo. Nós vimos aí um dia desse, Felipe fazendo aí a obra em Samaria. Tinha um mágico lá, né? E esse mágico que queria o poder de colocar as mãos sobre as pessoas para que as pessoas recebessem o Espírito Santo. E ele perguntou para Pedro, perguntou para João, quanto custava aquilo? E o Pedro disse, com seu dinheiro você guarda para você e para a sua perdição. Que você se arrependa. Que você se arrependa. E que você ore a Deus. Foi a palavra que Pedro deu para aquele mágico. Então não tem dinheiro que traz a manifestação do poder de Deus, gente. Não tem dinheiro. Mas uma pessoa, que pode ser você, se você colocar sua vida verdadeiramente no altar de Deus, a manifestação de Deus na sua vida vai ser notória diante de todos os homens. E as pessoas vão querer aquilo que nasceu em você. As pessoas vão querer aquilo que está em você. Elas vão querer o Espírito Santo que está em você. O poder sobrenatural de Deus que está sobre você. Esses homens iam, faziam a obra de Deus e voltavam com alegria. Quem obedece a Deus, irmãos, pode semear com lágrima, mas vai voltar com alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E Deus quer proporcionar essa alegria também para nós. Agora, esta alegria que eles tiveram, não tem que ser o nosso primeiro motivo, o principal motivo para fazermos a obra de Deus. Como assim, pastor? Olha só o versículo 18. E disse-lhes, eu via Satanás como um raio cair do céu, os discípulos falando. Eis que eu vos dou poder, Jesus dizendo, para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. A pessoa que fala assim, pastor, eu comecei a fazer a obra de Deus, e fazendo a obra de Deus, pastor, começou aí o diabo retalhar toda a minha casa, começou aí o diabo retalhar toda a minha família. Desculpa eu falar assim, para quem acredita nessa história, eu não acredito. Eu acho que essa retaliação que o diabo faz é na vida de quem é brechudo. Verdade. O que é brechudo, pastor? É aquela pessoa que está na igreja, mas não vive na palavra. Aí eu volto ao início da mensagem. É aquela pessoa que quer andar na sua medida e não aceita a medida de Deus. Aí, meu irmão, é igual você mexer numa casa de marimbondo sem a roupa adequada. Porque você pode até desfazer aquela casa,
mas os marimbondos destroem você. Então não brinque com o mundo espiritual. Nós vamos ver aqui dentro dessa palavra que teve algumas pessoas que tentaram fazer valer em suas vidas uma autoridade de Deus. Invocaram o nome de Jesus como Paulo invocava, porém não tiveram sucesso como Paulo teve. E nessa hora nós vamos olhar para nós. Cada um vai olhar para si. Porque eu quero é ver, Deus me coloca na obra e minha casa vai ser destruída. Está amarrado em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. A Bíblia diz, aquele que é de Deus, o maligno não toca. A Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Isso é para brechudo. A palavra de Deus diz aqui, irmãos, que retaliação é para brechudo. Porque Deus está falando assim para os apóstolos, eu estou te dando poder, eu estou te dando autoridade, para você pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. E nada vai te causar dano algum. Deus está dizendo, acredita na autoridade que eu estou lhe dando. Deus está dizendo, confia em mim. Faça aquilo que eu mandei você fazer. E não tenha no seu coração receio. E não tenha no seu coração medo. Porque eu estarei contigo até a consumação dos séculos. O problema é que nós começamos a tratar certas situações da nossa vida como pessoas naturais, pessoas intelectuais, pessoas que são emoção, pessoas que são naturais. E a medida de Deus não é essa. A Bíblia diz que o verdadeiro Filho de Deus, ele é guiado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. A gente tem que aprender isso e nos colocarmos nas mãos de Deus e dizer para Deus, Deus, não me deixe ser dirigido pelo meu natural. Porque vem os conflitos, vem as lutas, nós somos seres humanos. Mas nós temos um Deus que nós podemos buscá-lo. Nós temos um Deus que nós podemos colocar o nosso joelho no chão. A gente pode orar. Quantas vezes eu cheguei até para a pessoa e falei assim, não, isso não pode, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Estava decidido no meu coração. E de repente, não era nada aquilo que Deus queria que eu fizesse. Eu vou contar uma história para vocês. O meu irmão estava dando muito trabalho em casa. Ele estava usando drogas. E o meu irmão, ele estava em casa. Minha mãe falou, filho, seu irmão, você não sabe o que ele aprontou. Eu falei, o que ele aprontou, mãe, dessa vez? Ele pegou o dinheiro da venda aqui, sumiu com o dinheiro para comprar droga. Na hora, como irmão mais velho, eu falei assim, eu vou lá e eu vou dar uma coça nele para ele aprender. Nós não temos pai, mas eu vou ser pai dele agora. Eu vou dar-lhe uma pisa. E eu fui bravo para lá. Eu já pregava o evangelho. E quando eu cheguei lá, que eu entrei no quarto decidido a falar com ele de homem para homem. Quando eu entrei, que ele olhou para mim, ele começou a chorar. Porque ele tinha sido meu obreiro. Ele começou a chorar. E ele pegou e falou assim, sai todo mundo daqui, sai todo mundo daqui. Ele, eu escuto. Eu quero falar com você, mano. Me desmontou na hora. Me desmontou na hora. Aí todo mundo saiu, ele levantou o colchão. E falou, aqui está a droga. Aqui está o dinheiro. Aqui está tudo, me ajuda, mano. Eu na hora me posicionei e falei para ele, eu vou te ajudar, mas só tem uma coisa, rapaz. Eu ainda falei meio duro com ele. Romanos capítulo 12 diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se você continuar com essa mente que você tem, se você continuar com essa pegada que você está, você sabe o fim que você vai ter. Se você chegar para mim agora, rapaz, e você falar para mim assim, eu quero uma mudança. Você sabe que com cada pessoa você tem que ter um jeito de falar, sabia? Eu faço uma oração por você aqui agora e Deus vai entrar na sua vida. Naquela hora ele falou, eu quero, mano. Foi então, pula da beliche aí. Coloca a mão no coração.
Fiz a oração por ele. Quando eu botei a mão na cabeça dele, manifestou tudo, menos o Espírito Santo. Uma legião de demônios. E era um demônio que eu tinha visto já orando por ele. Quando manifestou, eu falei assim: eu sabia que Deus ia te colocar na minha mão. Ele falou: só não destruí a vida dele ainda por causa de você. A autoridade no mundo espiritual. Você tem que ser uma autoridade no mundo espiritual. O diabo tem que te respeitar. Quando você passar, ele tem que virar as costas. Porque ele não quer nem ver você, porque ele não tem nada a ver contigo. Você tem que andar nesse campo grande, onde você for, como o Senhor Deus diz na sua palavra. Os ministros de Deus são como labaredas de fogo. Você tem que ser visto no mundo espiritual como alguém que está cheio de Deus. Cheio da chama do Espírito Santo. Cheio da presença de Deus. A minha vida não é exemplo para ninguém, irmãos. Eu estou procurando viver o que eu prego. Mas é um testemunho que Deus colocou no meu coração para falar para vocês. Não é para mim que vocês têm que olhar, não. Vocês têm que olhar para o Deus que fez isso na minha vida. É para Ele que a gente tem que olhar. E o que é bom a gente tem que falar. E graças a Deus hoje, Ele não usa mais droga. Graças a Deus. Nós precisamos assumir essa autoridade. E essa autoridade não está no Paulo. Essa autoridade não está na igreja. Porque tem gente que fala assim: porque aqui nessa igreja, besteira, irmão. Porque aqui é a última porta. Bablela, irmão. Besteira, irmão. A única porta é Jesus Cristo. A única porta é Jesus Cristo. Essa briga de denominação, Deus está com nojo disso. Com nojo. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, fulano não sei o que lá, ciclano não sei o que lá, e lá aquela coisa toda. Sai fora disso aí, isso é perder tempo, é se contaminar. A autoridade que Deus, Ele proporciona para mim, para você, com pessoas imperfeitas, mas pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E por meio da fé nós temos acesso ao compartimento da graça, para sermos abençoados. Essa fé está aqui, ó. Olha só. No versículo de número 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome. Essa força, esse poder, essa autoridade está no nome de Jesus. Lá em Marcos capítulo 16, depois nós vamos lá. Antes eu quero falar com você outra coisa. Olha o versículo 19. Ou 19 não, o 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes, onde? Escrito nos céus. Alegrai-vos antes. Alegrai-vos antes. Ou seja, eu tenho que ficar feliz com o que Deus está fazendo. Mas o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Eu estava conversando com os irmãos agora. E na conversa é bom que o Espírito Santo dá coisas assim, que são coisas inéditas. Você lembra quando Deus falou para Moisés assim, ó: fale com a rocha que eu vou dar água para o povo? O que o Moisés fez? Ele feriu a rocha. Até hoje eu não entendia por que Deus deu água. Porque ele desobedeceu e Deus deu água. Eu ficava comigo pensando: por que o Senhor deu água? Né? Você sabe por que Deus deu água? Porque Deus havia prometido a Moisés que com aquela vara ele faria os sinais. Então a palavra de Deus estava empenhada. Deus mandou ele falar, ele não falou, ele bateu com a vara,
Mas Deus falou que com a vara ele fazia. Então Deus tinha que cumprir a sua palavra. E Deus, eu acredito que Deus até meio contrariado cumpriu aquela palavra. Só que existia uma coisa. Moisés viu a terra e não entrou. Moisés viu a terra de Canaã, irmãos, e ele não entrou. Se para você as coisas desse mundo tiver mais valor, através da fé, através do nome de Jesus, você pode conseguir aí tirar muitos espíritos de várias áreas da sua vida. Sabia disso? Mas você tem que tomar muito cuidado para você não beber da água ferindo a rocha. A gente tem que tomar muito cuidado, porque tem gente que, para não cumprir os princípios da palavra de Deus, elas têm como base aqueles que desobedecem. Elas têm como base aqueles que desobedecem. Fulano não faz o que o pastor prega. E tem carro, tem casa, tem fazenda. O meu modelo não é o fulano. O meu modelo é o Senhor. O meu modelo é Deus. O meu modelo é o Espírito Santo. O próprio Pai disse: eis aí o meu filho amado. Você tem que ouvir Ele. Você tem que escutar Ele. Porque quem escuta Ele, escuta a mim. E quem recebe a Ele, recebe também a mim. E quem não recebe a Ele, não recebe a mim. Jesus veio, irmão, com uma palavra de confronto. Jesus veio com uma palavra de autoridade. Ele veio com uma palavra diferente de tudo aquilo que era pregado. Em Marcos capítulo 1, no versículo 21, coloca aí, por favor. Marcos 1, 21. Você vai ver Jesus trazendo a palavra, e a palavra dele não vinha vazia. A palavra dele vinha com uma autoridade tremenda no mundo espiritual. Quando a palavra de Deus está sendo pregada, ela vem do Espírito Santo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que assumir essa palavra no meu coração e dizer: Deus, muito obrigado. É esse caminho que eu vou seguir. É isso que eu vou fazer. Quando você faz isso, verdadeiramente o Filho está te libertando. E se o Filho te libertar, verdadeiramente você será livre. Verdadeiramente você será livre. Mas pastor, o senhor falou uma coisa aí que eu não concordo muito não. Acho que tem alguém que não concordou, então eu vou abrir um parênteses aqui. Falou que Moisés feriu a rocha, saiu água. Ele bebeu da água e entrou na terra. O senhor está falando que a pessoa pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Pode. Mas a salvação é pela graça. Antes de você falar que é pela graça, é por meio da fé que nós entramos na graça. E fé não é só você acreditar naquilo que não existe. Fé é você andar sobre aquilo que você tem como entendimento da palavra de Deus. Isso é fé. Então cuidado para você não se perder nesse entendimento aí. Amém, Jesus? Cuidado. Olha só, Jesus entrando em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, o que ele fazia, pessoal? Ali, irmãos, quando você falar para uma pessoa, se você falar para uma pessoa assim: vamos na igreja, vamos na igreja, vamos na igreja, ela vai aprender alguma coisa você falando isso para ela? Não. Mas se você for tomar um café com ela e abordar um assunto, e você explicar dentro da palavra de Deus o que Deus fala sobre aquele assunto, é diferente. O que faz a pessoa abrir os olhos é um ensinamento. Jesus trouxe isso como princípio na vida dele. E foi através do ensinamento que Deus mudou a mente da humanidade. O ensinamento de Jesus é tão forte, que o ministério dele durou 3 anos. E até hoje o ensinamento dele fala. Se Deus é maravilhoso, pessoal. Se Deus é tremendo. E ele ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina. Por quê? Porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Os escribas eram aqueles que redigiam a lei. E ele ensinava diferente dos escribas. Porque nem todo aquele que redige a lei, ou que prega, ou que fala, vive o que fala. Você deve conhecer muita gente
que lê, que monta esboço, que tem uma eloquência muito grande, uma capacidade de levar a palavra de Deus para as pessoas, mas é simplesmente um escritor. Pois na vida dele você não lê a mesma coisa que ele coloca no papel. Que coisa, hein? E Jesus, quando ele veio, ele deu o exemplo, ele não só ensinou. Ele deu um exemplo. Quando a gente começa a pregar o evangelho, irmãos, os olhos da nossa família começam a voltar tudo para nós. E eles não estão nem aí pelo que você fala. Eles vão ser tocados pelo que você fizer. Verdade ou não é? O que você fala, para eles qualquer um pode falar. Agora, quando você age como um filho de Deus, você começa a atingir corações sem você perceber. O apóstolo Paulo disse que a nossa vida é uma carta que deve ser lida por todos os homens. Por todos os homens. Nós devemos sim nos preocupar em sermos testemunhas do evangelho. Isso para a glória do nosso Senhor e não para a nossa glória. E ele trouxe como autoridade. Você vai ver que essa autoridade que Jesus tinha não era uma autoridade simplesmente como essa autoridade sacerdotal, não. Era uma autoridade espiritual. Olha o versículo 23. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Aí o próprio demônio diz: Vieste destruir-nos? Depois ele fala: Bem sei quem és. Quem? O Santo de Deus. 3 coisas ali. Jesus estava pregando, manifestou um demônio. O demônio chegou e disse para ele: Que temos nós contigo. Que lindo, irmão. Que lindo. Eu tive uma experiência em Guaianazes, pregando o evangelho. Tinha uma senhora que vinha na igreja e ela ia também no Saravá. E ela fazia trabalho contra uma outra irmã que era da igreja também. E o pastor lá orando, buscando a Deus, buscando a Deus. E um dia eu estava orando, aí o demônio manifestou na irmã que foi no Saravá. E quando ele manifestou, eram cadeiras assim de plástico também, e ele foi para cima da outra. Foi para cima, não, ele manifestou na irmã que foi a vítima do Saravá. Né? E aí ela manifestou e foi para cima da outra. E ele falava assim: eu vou acabar com você, eu vou destruir você e tal. E eu estava longe. E eu falei: demônio, você está amarrado, em nome de Jesus, eu paraliso você agora. Ele ficou assim, ó, perto da irmã. A irmã fica assim, cara, a vergonha que ela passou. Ela olhou: pastor, o que é isso, pastor? O que é isso, pastor? Eu falei: não sei, mas nós vamos saber agora. O demônio virou assim e falou assim: deixa eu pegar ela. Pediu permissão. Por quê? Porque, irmãos, tem crente que não obedece à autoridade. O demônio obedece à autoridade. Fala para o seu irmão: fala, Jeová. Fala para ele. Aí, irmãos, eu falei: você não vai relar a mão nela. Ele falou: mas ela vem aqui me queimar e depois vai lá me buscar. Vem aqui me queimar, depois vai lá me buscar. Falou assim. Virou para ela e falou, igual você já foi de escola, já sabe como é que é. Ele virou para ela e falou assim: ó, aqui eu não posso te pegar por causa dele, mas lá fora eu te pego. Vai ser a briga de escola, sabe? E tem gente, irmão, que lá fora não está conseguindo vencer. Porque a vida que a pessoa tem lá fora é uma vida de quem chama os demônios para a sua casa. Chama os demônios para a sua casa. Esse texto aí mostra muito bem. O demônio tem que olhar para você, irmão, tem que falar assim: ó, eu não quero saber de você, eu não tenho nada com você. É isso que ele tem que falar isso. Ele, pode dar amém mesmo, glória a Deus mesmo. Ele tem que falar isso: eu não quero saber de você, eu não tenho nada com você. Ele tem que falar isso para você. Há muito tempo pregando o evangelho, eu vi às vezes demônio manifestando e falava assim:
Teve até um caso de um rapaz que ele ficava na porta da igreja e ele ficava jogando as pessoas. Isso foi em Guaianazes também. Jogava as pessoas contra mim. Eu era novo, 24 anos, começando na obra de Deus. Ele já era um obreiro experiente. E ele ficava na porta da igreja falando assim: mas pastor, não tem unção não, mandaram um menino aqui para cuidar da gente. E começaram a julgar. E Deus começou a usar. Um dia manifestou um demônio na igreja. E eu fazia muita campanha, eu já fui muito campanheiro, sabia? Hoje eu cresci um pouquinho, parei mais de fazer campanha. E eu acho que a palavra de Deus tem que ser a base da nossa vida. Então eu não tenho muita inspiração para campanha mais não. Aquilo lá sumiu de mim, Deus tirou. Isso pode ser que Deus pode ter uma manifestação que eu não vou engessar o Espírito Santo, né? Mas aí eu estava lá e eu fazia muita campanha. Esse rapaz, o demônio estava manifestado e a mulher estava ajoelhada assim. E o demônio manifestado, gritando. E esse rapaz pegou um pouquinho de sal grosso, olha como o pastor era campanheiro, e jogou nas costas da irmã. E o demônio... Ele queria mostrar para o povo que ele tinha unção. E eu na frente da mulher assim. E aí, depois, ele pegava o lencinho, pastor, aí jogava de novo. Aí o demônio, pegava o azeite, passava por trás, o demônio, eu falei, esse demônio está falando, tá gritando muito. Quando eu olhei assim, era ele que estava provocando o demônio. O demônio levantou, olhou para ele e falou assim: você quer ser igual a ele, ó, por causa disso aqui, ó, você nunca vai ser igual a ele. Falei, vai irmão, você vai mexer com seu brechudo. É brechudo, irmão. Ele sabe o que cada pessoa tem. Ele sabe o que ele tem colocado na vida das pessoas, irmãos. A gente não pode ter nada dele na nossa vida. Quando vê as tentações, a gente tem que lutar contra essas tentações. Porque quando vem pensamento, vem as lutas, a gente luta contra, irmãos. Luta contra. Pastor, e se eu cair? O justo ainda que caia não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela mão. O negócio é não andar caído, irmãos. Nós temos um advogado, diz o Senhor, que nós podemos chegar até esse advogado e falar: Senhor Jesus, meu advogado, fala com o papai aí para mim, que o negócio está feio. O negócio está feio aqui comigo. Me ajuda aí, papai. Eu tenho certeza que ele nunca vai rejeitar você. Porque é princípio da palavra de Deus. Se alguém pecar, vem até mim, confesse que eu perdoo. Confesse e deixe, que você vai alcançar a misericórdia. Só para contar assim experiências em cima também dessa mensagem, eu tinha um auxiliar lá em Santo André. E esse auxiliar, lá era muito perigoso, irmãos. Um dia eu estava fazendo culto e tinha 5 homens me esperando para roubar. São Paulo muito grande, as pessoas, para você ter ideia, as pessoas eram capazes de entrar na igreja, tomar Santa Ceia e depois assaltar a igreja. Graças a Deus nunca aconteceu comigo. Mas já teve muitas tentativas. Então a gente fica meio que precavido, né? A gente anda meio precavido, prudente. Então o que eu fazia? Quando eu saía com a minha família, era o último a sair, eu pedia para um auxiliar buscar meu carro no estacionamento, passar na porta da igreja, ele descia, eu entrava e saía embora com a minha família. Quando não, alguns irmãos até nos acompanhavam, porque a Bíblia diz: vigiai e orai. E essas pessoas que são más, elas procuram o quê? Oportunidades. Quanto mais você fechar as oportunidades, mais Deus te dá livramento também, quando Deus te alerta para isso. E aí, um dia manifestou um demônio e falou assim: eu vou levar seu corre-corre. Corre-corre é o carro. Eu falei: eu não sou brechudo, você não vai levar nada. E ele falou assim: eu não vou levar com você não, vou levar com outro que vai buscar para você no estacionamento. Porque ele já tem muita coisa minha nele. E eu não dava muita atenção não, irmãos. Não dava muita atenção, porque para mim, falar demônio, ficar falando, eu vou dar atenção para demônio. Está amarrado em nome de Jesus. Mas esse texto me mostra, irmãos, que ele conhece quem está na mão dele e quem não está. Verdade ou não é? Eu não dava muita importância não, mas aquilo ficava no meu coração. Eu falei: Deus, por que isso está no meu coração? Deus falou: chama ele para conversar. Eu chamei ele para conversar, falei: irmão, aconteceu isso. O diabo citou seu nome e falou que vai levar meu carro. O que está acontecendo? Como é que está a sua vida? Não, pastor, está tudo bem.
Irmão, pecar é uma coisa, mentir é pior do que o pecado que a pessoa cometeu. E Deus falava, diga para ele que ele não vai mais buscar seu carro. E diga para ele colocar a casa dele em ordem, porque eu sou um Deus de amor e de misericórdia. E eu trouxe ele para a obra, não para ele ser envergonhado, mas para ele ser uma bênção. Fala para ele que ainda dá tempo de ele se arrepender. Porque o inimigo, quando não vai poder levar o seu, vai tentar levar o dele. E aí eu falei para ele tudo isso daí. Não, pastor, está amarrado, eu estou com Deus, tal. Só que ele não estava com Deus. Passou uma semana, o dele foi tocado. Então eu já tive muitas experiências assim. Mas muitas experiências mesmo. Muitas. E por que Deus permite isso acontecer? Para a pessoa ver se ela acorda. Sabia? Para a pessoa ver se ela acorda. Porque na presença de Deus até o diabo treme, estremece e fala a verdade. Ali está dizendo, ó, que temos contigo Jesus Nazareno. Aí ele fala o que? Vieste destruindo. Gente, quem está com Deus, tem de Deus e não tem nada inimigo na sua vida, vai ser um destruidor das obras do diabo. Você não vai ser destruído por ele. Você vai destruir as obras dele. Você vai saquear o inferno. Você vai ganhar almas para Jesus. Você vai plantar os céus. Porque na tua boca vai ter a palavra de Deus. Você vai destruir as obras do diabo. Isso é muito lindo. E que mais, pastor? Bem sei quem é essa. Misericórdia. Te observo, te estudo. Sei tudo sobre você. Sei quando você fala verdade, meia verdade, mentira, omissão. Eu sei de tudo. Jesus perguntou para aquela mulher samaritana, vai lá, busca o teu marido e vem cá. Ela falou assim, eu não tenho marido. E ele falou, disseste bem, porque você teve 5. E o que você tem não é o teu marido. A gente tem que ficar atento aos toques que a palavra de Deus dá para a gente. E a gente não pode, irmãos, não pode de maneira nenhuma ser negligente com a voz de Deus. Porque o pastor não sabe de nada. Às vezes um irmão numa conversa entre ali irmãos, conta uma história, ele não sabe de nada. Mas a gente sabe quem a gente é. E naquela conversa é Deus dando um toque para a gente se arrepender. E a gente pega e fala assim, é mesmo, né? Nossa, que coisa. Mas sabemos que Deus está falando com a gente. É ou não é? Essa hora é a hora da misericórdia de Deus. É nesse momento que Deus está dizendo para nós, fecha essa brecha. Não deis lugar ao diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E ele fugirá de vós. Bem sei quem és. E ele disse quem era, ó. O Santo de Deus. Quando nós fundamos esse ministério, com a graça de Deus, muitas pessoas foram contra, muitas pessoas me difamaram, muitas pessoas falam tantas inverdades sobre a minha vida. E eu comecei a ver que as pessoas chegavam perto de mim, começavam a chegar desconfiando. Chegava confiando, desconfiando, confiando, desconfiando. E um dia, não sei se alguns lembram aqui, manifestou uma legião de demônios aqui nessa igreja. E na hora que manifestou aquela legião de demônios, Deus falou para mim assim no meu coração, dá a ele todo o direito de ele falar tudo sobre você. Não sei se alguém lembra disso. E eu falei, demônio, o negócio é o seguinte, agora é a sua hora. Você pode acabar com o meu ministério agora se você quiser. Se você quiser, não. Se você tiver o que confirmar de verdade. E eu comecei a citar caso por caso, palavra por palavra. E fui falando. Eu lembro que eu disse assim para ele. Eu falei, nesses 15 anos, na época era 15 anos, de ministério, onde eu estava,
Eu já roubei alguma coisa da obra de Deus? Se eu já roubei alguma coisa da obra de Deus, você pode falar aqui agora. É a sua hora. Em nome de Jesus. Só que você está proibido de falar a mentira. E ele gritava, não. Falei, se eu já traí a minha esposa, se eu já me deitei com outra mulher, você pode falar agora. Eu fui falando coisa por coisa. Fui falando coisa por coisa. O que eu tenho é meu ou é da obra de Deus? Pode falar, se eu toquei na obra de Deus. Irmão, se for para eu fazer coisa errada, eu ficava no mundo, não vim aqui não. Porque idiota é aquele que sobe no altar, prega a palavra, fazendo coisa errada. Esse cara é um idiota, é um burro, é um estúpido. É um sem temor. Vai fazer o quê? Vai chegar diante de Deus, vai falar o quê? A Bíblia diz que até aquilo que a gente fez debaixo da cama vai ser apregoado aonde? No telhado. E eu disse assim ainda. Falei, agora eu dou um recado para todos esses boca aberta aí. Falei assim. Eu desafio você a fazer a mesma coisa que eu fiz e colocar a tua vida à prova. Coloca a tua vida à prova. Não quero ser melhor do que ninguém não. Mas Deus mandou colocar a minha vida à prova. Coloca a tua prova aqui. Coloca a tua prova. Coloca a tua, seja você quem for. Coloca a prova. Coloca a prova a sua vida. Coloca. Com o mundo espiritual, gente, a gente não brinca. Não brinca, queridos. Não adianta brincar de ser crente, não. A Bíblia diz que é sim, sim, não, não. Passou disso, procede do maligno. Não estou querendo me promover, nada disso. Eu estou querendo só mostrar para você. Teve caso de a gente fazer libertação e falar para o diabo assim, ó, tá bom. Então, se eu não estou com Deus, você pode entrar em mim. Eu lembro até que um pastor, ele falou, Paulo, lembra aquele negócio lá que você falou? Eu falei, lembro. Eu fui fazer na minha igreja. Foi, irmão? Foi. E aí? Ele falou, rapaz, meu pé começou a gelar. Vamos fazer mais esses negócios não, tá amarrado. Perdão. O pé começou a gelar. Irmãos, Deus é um Deus que Ele nos santifica. Deus é um Deus que Ele nos prepara. Deus é um Deus que Ele nos abençoa em tudo. Você sabe como que a gente olha para a palavra de Deus? Como algo inalcançável de viver. E a palavra de Deus não é inalcançável, não. A palavra de Deus é o caminho, a verdade, a vida. E é por ela que nós temos que andar. É por ela. Versículo seguinte. E repreendeu Jesus dizendo, cala-te e sai dele. Digam graças a Deus. Agora, só para encerrar, olha lá. Eu falei que em Marcos 16, mas não vou não. Olha lá, Atos, capítulo de número 19, versículo 11. Eu vou com vocês ali. Atos 19, 11. Glória a Deus. Aí, ó. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia o quê? É o que Deus quer fazer pelas nossas mãos. Diga amém, Jesus. Maravilhas extraordinárias. E por que essas maravilhas foram feitas? Vamos ver? 12. De sorte que até os lenços e aventais que se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles. E os espíritos malignos? Então quer dizer que havia uma autoridade em Paulo no campo espiritual. Continua. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos... Ou seja, eram uma família religiosa, né? Continuando. Respondendo, porém, o espírito maligno, quer dizer, então eles oraram, o demônio manifestou. Aí o espírito maligno disse, conheço... Por que eu trouxe você a esse versículo?
Porque alguém pode falar assim, ó, mas Jesus era Jesus. Semana passada nós aprendemos que Jesus veio como homem. E aqui você não vê somente a figura de Jesus, nós falamos também dos 70 apóstolos. E hoje homens também fazem a obra de Deus, amém, Jesus? Hoje homens fazem. Olha só, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. E vós, quem sois? Eles não eram reconhecidos no mundo espiritual como a autoridade que Paulo tinha, como a autoridade que Jesus tinha, como a autoridade que os outros apóstolos tinham. Você sabe que tem gente que sabe que ele não é reconhecido. E quando ele sabe que ele não é reconhecido, ele não consegue orar para determinadas coisas. Ele não tem uma vida de ação de fé. Ele tenta resolver tudo primeiro pelos meios naturais. E quando não consegue, ele busca alguém que faça alguma coisa por ele. Mas Deus está mandando dizer para você nessa noite, que antes de você buscar os meios naturais, ande com Ele. Porque quando você falar papai, Ele vai falar, fala meu filho. Você não vai ser qualquer um no céu nem no inferno não. No inferno você vai ser conhecido. E no céu você vai ser conhecido. Eu digo uma coisa muito linda que Deus ele nos ensina na sua palavra. Uma coisa é eu falar assim, ó, gente, eu sou amigo de Deus, eu sou íntimo de Deus. Outra coisa é Deus falar assim, ó, ocultarei alguma coisa para o meu amigo Abraão? Amém. Deus é que tem que falar de você. Amém? Deus tem que falar de você. Fulano é meu amigo, fulano é minha amiga. Vai tocar no amigo de Deus, vai? Toca não. Mas pastor, como é que eu faço para ser amigo de Deus? É simples. João 15. Vós sereis meus amigos, se, condição, fizerdes o que eu te mando. Se você está decidido a servir a Deus e fazer o que Deus manda, meu irmão, Deus vai falar, é meu amigo, é meu amigo, é meu amigo, é meu amigo. E o diabo vai saber que você tem amigo. E sabe o que a Bíblia fala? Na aflição, nasce um amigo. E o diabo vai saber também que você é da família de Jesus. Porque Jesus falou, aqueles que são da minha família são aqueles que ouvem a minha palavra e obedecem. Na aflição nasce um amigo, na aflição nasce irmão. Jesus é nosso irmão. Ele é nosso irmão. Você nunca vai estar sozinho. Você nunca vai estar sozinha. Você nunca vai estar desprotegido. Nunca. Deus vai estar com você todo momento da sua vida. Todo momento da sua vida Deus vai estar com você. Olha lá. E vós quem sois? Eles não tinham essa prerrogativa que Paulo tinha. E aí, irmãos, versículo 16. E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno e assenhoreando-se de todos, pôde mais do que eles. Que história é essa que o diabo pode mais do que eu dentro da minha casa? Que história é essa que ele pode mais do que eu onde eu estiver? Que história é essa? Eu não estou reconhecendo a minha autoridade então. O diabo não pode de jeito nenhum poder mais do que você dentro da sua casa. Muito menos ser senhor da sua vida. Conduzir você. Você ser escravo dele. Meu irmão, nós estamos falando de Novo Testamento. No Novo Testamento ele foi senhor desses 7 rapazes. E eu digo mais ainda. João 8:40. João 8:41. É João 8:41. Deixa eu só ver aqui. Ser senhor não é tão... Não é o fim, não. O fim é esse aqui, ó. João 8:48. João 8. Pum. João 8, respondeu por Jesus, disse-lhe, em verdade vos digo... João 8:41.
Me ajuda aí, me ajuda aí. Quando Jesus fala assim, vós tem por pai o diabo. Ah, sei. João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. E quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. Então, quer dizer, lá em Atos, pode voltar lá em Atos, ele se assenhoreou de 7 rapazes. Aqui em João, capítulo 8, versículo 44, Jesus está falando para os judeus que os judeus não estavam aceitando a palavra de Deus, estavam pegando o diabo como seu pai. Está amarrado em nome de Jesus. Está repreendido. Isso não é para nós não, irmãos. Digam graças a Deus. Olha, esse orando pôde mais do que eles. De tal maneira que nos significa o quê? Vergonha. Nos significa vergonha. A vergonha não pode estar na casa do crente. E quando a vergonha tentar bater, a Bíblia pega aquela vergonha, Jesus fala que pega aquela vergonha e transforma em dupla honra. Ele fala assim, nunca mais o meu povo será envergonhado para sempre. Irmãos, é tão bom ser amigo de Deus, porque, irmãos, eu não sei se já aconteceu com você. Todos nós temos lutas, temos problemas, já aconteceu comigo. O diabo tentar armar uma situação para tentar pegar, para tentar fazer alguma coisa, ou agir em alguém que está perto da gente para tentar nos prejudicar. E Deus vem e mostra tudo. E o plano do diabo é frustrado. Sabe por quê? Porque você é amigo de Deus. Aleluia! Vamos lá. De maneira que nos feridos, isso não é para a gente não, fugiram daquela casa. Ué, a Bíblia diz que eu tenho que me sujeitar a Deus, resistir o diabo, quem vai fugir é o diabo. Ali foi o contrário, quem fugiram foram eles. E olha só o versículo 17. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Irmão, você vê, povo que não tinha compromisso com Deus, foi fazer a obra de Deus, foram envergonhados, foram feridos, e o nome de Jesus não parou de crescer por isso. Um milhão de vitórias na minha vida não vai fazer Deus maior do que Ele é. Um milhão de derrotas não vai fazer Deus menor do que Ele é. Porque na Bíblia eu não vejo Deus explicando para nós a sua existência. Ele não tem que dar satisfação de nada. Ele é Deus. Ele é Deus. Eu aceitando ou não, Ele é Deus. Eu acreditando se existe céu ou inferno ou não, Ele é Deus. Eu acreditando na Bíblia ou não, Ele é Deus. Ele é Deus independente se eu creio ou se eu não creio. Eu é que vou colher por crer ou por não crer. Mas Ele vai continuar sendo Deus. E o nome dEle vai ser engrandecido por toda a eternidade. O nome dEle vai ser louvado por toda a eternidade. Eu acreditando ou não, vai ter gente que vai acreditar. Vai ter gente que vai estar à direita, vai ter gente que vai estar à esquerda. Nós vamos seguir em frente com Deus. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Agora Ele está dizendo para nós, olha, eu mandei meu filho. Ele se despiu da sua glória. Sabe para quê? Porque eu quero você comigo, Deus está falando. Eu quero você comigo. E não importa como você está. Não importa, eu conheço os seus problemas. Eu conheço as suas dificuldades. Eu sei quem é você. Eu morri por pessoas problemáticas. Eu só quero que você entregue a sua vida para mim, Jesus está falando. Para que eu possa te mostrar o caminho mais excelente. Para que eu possa mostrar para você qual a diferença da servidão do mundo e da minha servidão. Oh, meus irmãos, esse Deus é digno de ser amado. E a nossa alegria, antes de saber que temos autoridade, a nossa alegria tem que ser porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Amém, gente?
e depois assuma a sua autoridade. O que você está vivendo, que você sabe que não é da parte de Deus, não aceite na sua vida. Entre em oração sério, use o poder de Deus, use a autoridade do nome de Jesus. Porque ele fala em Isaías 1,19, se você quiser e se você me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Isso é uma coisa, irmãos, que é para quem crê. Amém, Jesus? Para quem acredita. Você crê? Creio. Então você vai comer. Se o outro não crê, o outro não vai comer, mas você vai comer. Que a fé individual até para salvação. A fé individual para tudo. E é por meio dela que nós vamos seguir em frente com Jesus. Até o final. E vamos falar como o Paulo falou, né? Combati o bom, terminei a carreira e guardei a fé. Amém, Jesus? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus.